pessoal, beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo no canal, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas o vídeo de hoje é uma questão que vocês vão gostar bastante, que é uma questão da OBM. Eu tô falando um pouco rápido pro vídeo não ficar muito extenso, porque essa questão é bem complicada, até porque é a da Olimpíada mais difícil do Brasil, pra escolas e não pra faculdade. Mas assim, vamos lá. A OBM é a Olimpíada Brasileira de Matemática, não confunde com a OBMEP. A OBMEP, na minha opinião, é bem mais fácil do que a OBM. E nesse caso aqui, a gente vai resolver um exercício do nível 2, que pra mim é um exercício que também, além de ser um dos mais fáceis da prova, pra mim, nesse ano, é o segundo mais fácil da prova, mas pra mim, esse exercício foi o mais belo, é o mais legal, é o mais bonito da prova. Só que, olha que coisa interessante, esse exercício, você bate o olho, quem não conhece matemática avançada, quem não conhece um pouco de matemática, sabe, elementar mesmo, não consegue resolver esse exercício. Porque você bate o olho nele e você fala assim, o que eu faço? Tem MDC de letra. O que eu faço com MDC e MMC de letra? Então você tem que ter uma base bem boa de matemática avançada. Nesse vídeo aqui eu vou explicar algumas coisas base, mas você tem que ter uma base boa para conseguir acompanhar esse vídeo aqui. E assim, eu vou lançar uma série de vídeos falando sobre teoria dos números para você ter uma base para esse tipo de questão, porém não lançou ainda e eu quis muito gravar essa questão porque é uma questão muito bonita. E quem sabe conhece um pouco de matemática, consegue acompanhar também. Então vamos para essa jornada rumo ao ouro, tamo together aí. Vamos lá. Deixa eu pegar uma cor de caneta aqui, no caso preta, porque aparece melhor. É o seguinte, o enunciado diz: o MDC entre dois números A e B, os números são todos inteiros positivos, não pode ser zero e não pode ser negativo e também não pode ter vírgula. Dois números A e B, o MDC deles mais o MMC entre eles dois é igual ao número K, qualquer, que também é inteiro positivo. Então vamos anotar isso daqui, ó. Eles são todos inteiros positivos, não nulos. Certo? Eles são todos inteiros positivos, isso daqui é igual a K vezes A mais B. Ele quer que a gente mostre que, o que ele pede, ele quer que a gente mostre, que a gente prove que A mais B, a soma desses dois carinhas, é maior do que 4K, maior ou igual a 4K, para todo K maior do que 1. E é esse fato aqui que a gente vai usar na minha resolução. Eu achei uma resolução igual na internet, só que a resolução pra mim tava um pouco, sei lá, tava usando alguns termos muito complexos pra mim. E eu vi um vídeo de um professor muito bom também explicando isso, mas a resolução que eu vi na internet estava usando uns termos um pouco avançados. Beleza, vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai usar o seguinte, a gente vai utilizar o seguinte fato. Vamos chamar o MDC de A e B, a gente vai chamar o MDC de D. Vamos chamar de D. E aí, você que está fazendo uma prova da OBM, que é a Olimpíada mais difícil do Brasil, você tem que ter isso no seu arsenal de ideias. Se você quiser que eu demonstre esse fato, é só comenta aí embaixo. Se você tiver alguma questão relacionada à OBM ou à OBMEP que você quer que eu resolva, também põe aí embaixo. Vamos lá. Você tem que lembrar do seguinte fato, que o MDC, entre dois números quaisquer, eu estou com o interfone de casa, vou chamar entre dois números quaisquer M e N, vezes o MMC desses dois, entre M e N, é igual a quanto? O MMC vezes o MDC é igual ao M vezes N. Você tem que lembrar dessa relação aqui. E aí a gente vai colocar no lugar do M e do N, o A e o B. E aí a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar que o MDC deles dois vale D. Se o MDC dos dois vale o número D, que a gente está chamando, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui, ó. Vamos colocar A e B no lugar desse cara, e A e B no lugar desse cara, e A e B no lugar desses dois aqui também. Colocando A e B, a gente chega no quê? O MDC já é D, então vamos anotar isso daqui, ó. Vamos pegar a flechinha e vamos por aqui. Substituindo, o MDC de A e B, que a gente colocou aqui, já é D, a gente supôs que é D. Vezes, eu só estou supondo coisas até agora. O MMC, que é o que a gente quer descobrir, porque está faltando ali, né? O A mais B tá bonito, o MDC eu já chamei de D. Falta descobrir o MMC. Então, o D vezes o MMC de A e B é igual a A vezes B. Só que a gente tem que pensar nessa anotação aqui. Se o MDC de dois números vale D, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o maior divisor comum desses dois números aqui, o máximo, o maior divisor que esses dois têm, por exemplo, se fosse 6, o 6 e o 8. Qual que é o maior divisor comum de 6 e 8? É o 2, porque é o maior carinha
que divide os dois. Então, o que eu vou escrever? Eu posso escrever duas sentenças aqui. Eu posso escrever que 2D vezes um x seja igual a A. Certo? Por que eu posso escrever D vezes x é igual a A? Porque o D é o maior divisor de A. E se eu passo o D dividindo, vai dar um número x, que é qualquer, porque esse aqui é o maior. E aí o D vezes o y dá igual a B. Certo? Eu posso escrever essas duas relações aqui, que estão corretas, e vão me auxiliar extremamente na hora de resolver esse problema. Bom, para resolver esse problema, vamos lá. O D já está aqui. Eu quero descobrir o MMC. Percebe que esse A vezes B, na verdade, é se eu multiplicar essas duas equações, então vamos multiplicar elas, né? Multiplicando elas duas, a gente chega no quê? A gente vai chegar em D ao quadrado xy. Por quê? Porque se você multiplica D vezes D ao quadrado xy. Então, isso daqui vale D quadrado xy, certo? E aí, o D vezes o MMC, entre A e B, que eu vou chamar de M, que é o que eu quero descobrir, o D vezes o M, ele dá igual a isso daqui. Se eu dividir por D dos dois lados, vai cortar. Então, o MMC, deixa eu só escrever, vou apagar tudo isso. O MMC vale dxy. Só vou pôr aqui embaixo, ó. Vou apagar tudo isso aqui e vou pôr aqui, ó. Calma aí, deixa eu apagar tudo isso. Aqui, o MDC dos dois é D. E o MMC, entre os dois, é dxy. Só que, lembra que o dx é igual a A e o dy é igual a B, que eu tenho pouco espaço na lousa, então convém você anotar isso no caderno. É porque é complicado, minha lousa é relativamente pequena para fazer esse tipo de questão muito difícil. Aí, é o seguinte, vamos escrever essa relação aqui com A e B, tá? Vou reescrever isso aqui com A e B. MDC de A e B vezes o MMC, porque você não pode esquecer, isso daqui é muito importante. É igual a A vezes B, certo? Certíssimo. Aí, D vezes X é igual a A e D vezes Y é igual a B. Beleza, estamos aqui fazendo assim, né? Vamos substituir nessa equação? Então, o MDC vale D. Então, substituindo, deixa eu até pegar o laranja para ficar nessa equação aqui, ó. Substituindo aqui esses termos. Eu vou chegar aqui, o MDC, que vale D, o D, vezes, mais, o MMC, que vale dxy, é igual a o K, que eu não sei nenhuma fórmula para o K ainda, é igual a K vezes quem? Vezes o A mais B. Só que, isso daqui, percebe que, se eu somo esses dois carinhas, eu vou chegar no A mais B. E o A mais B, na verdade, você vai perceber que ele só vale dx mais dy. Eu deixo para você para casa tentar fazer esse experimento aí. E aí, o que você vai fazer? Vamos tentar dividir por D dos dois lados? Dividindo por D, a gente divide aqui e divide aqui, certo? Dividindo e dividimos aqui, ó. Imagina que a gente vai distribuir e já vai dividir. Então, isso daqui vai ficar um divisor para esse carinha e outro divisor para esse. Certo? Certíssimo. Cortamos o D, cortamos o D, cortamos e cortamos. Vai ficar o seguinte, D dividido por D dá 1, mais o XY, D, o 1 mais o XY é igual a K vezes quem? O X mais o Y. E observa o seguinte, que é como se eu tivesse só trocado o A e o B pelo X e o Y. É isso que é a sacada, uma das sacadas do exercício, né? Você perceber que você só trocou o A e o B pelo X e o Y. Por quê? Porque nesse caso, se eu escrevo assim, o MDC de dois caras, se eu chamo ele de D, por exemplo, o MDC de 6 e 8. O MDC de 6 e 8 é o 2, que é o maior divisor comum deles. E se você perceber, tem uma prova muito específica disso, mas se você perceber, o MDC entre esses dois carinhas que eu pus aqui, ó, entre o X e o Y, ele é sempre 1. Como assim? O que quer dizer? Que eles são sempre primos entre si. Por exemplo, o MDC de 6 e 8. O MDC de 6 e 8. Isso daqui é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6, certo? No caso, o D seria o 2, o X seria o 3, e o que seria o Y? O Y seria o 4, porque 2 vezes 4 dá 8. E esses dois carinhas aqui, se você observar, eles são sempre primos entre si.
Então, se eles são sempre primos entre si, o MDC deles é 1. É só uma coisa que você tem que perceber. Beleza? Vamos fazer assim. Agora, depois de fazer isso, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai isolar o K. Não, na verdade, antes de isolar o K, a gente tem mais uma coisa muito importante para fazer. A gente percebeu que esse carinha daqui, eu vou explicar melhor por que o X e o Y podem ser facilmente plugados ali. Por quê? Porque o 1 que está aqui já é o MDC. O 1 já é o MDC de X e Y. Então, o MDC dava para eu trocar aqui de boa X e Y. O MMC entre o X e o Y, o que vai acontecer? Se o MDC fica 1, a gente pode cortar, porque multiplicar por 1 não faz diferença. E aí o MMC de dois números fica igual a multiplicação. E olha o que aparece aqui, a multiplicação. O MMC de dois números primos entre si é a multiplicação deles. Se eu tenho o MMC, se eu tenho o MMC de 2 e 3, qual que é o MMC de 2 e 3? É 6, que é 2 vezes 3. Isso é um exemplo só. Aí a gente chega na seguinte relação. Por quê? Porque aqui já tem o X mais Y, que equivale ao A mais B. Aqui já tem o K. Aqui tem 1, que equivale ao MDC, porque eles são primos entre si. E aí aqui tem o MMC, porque se eu coloco nessa equação que esse carinha daqui vale 1, corta, eu chego que o MMC dá AB. Beleza? E aí a gente vai escrever a principal relação para esse exercício. Então percebe o seguinte, que antes de tudo, a gente só tem que provar que o X mais o Y, que seria no lugar do A mais B, é maior ou igual a 4K. Então vamos escrever isso daqui em cima, ó. Escrevendo isso daqui em cima, basta provar que X mais Y é maior ou igual a 4K. Onde o quê? O K a gente pode substituir nessa equação. O K ele vai ficar o seguinte. O K ele é igual a XY mais 1 sobre quem? Sobre X mais Y. É só eu passar esse carinha dividindo. Passando esse carinha dividindo, a gente tem que provar isso daqui. Então, para resolver o exercício, a gente basta provar essa relação aqui. Certo? Só que o K é maior do que 1. É isso aqui a principal ideia que a gente tem que ter para usar no exercício. Certo? Vou dar uma apagada no quadro. Vamos lá. Então, eu posso apagar tudo isso, certo? Eu acho. Se quiser tirar um print aí, ó. Não, eu acho que eu vou apagar tudo isso. Bom, basta provar que é isso. Eu vou deixar o enunciado. Até essa relação aqui eu posso apagar. Isso é uma questão da Olimpíada mais difícil do Brasil, hein? Que é a Olimpíada que é um dos passos para você caminhar para a internacional. Então, vamos lá. É um enunciado esse daqui, a gente tem que basta provar que isso daqui é verdade. E aí que começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir provar. Basta provar isso daqui. Só que o K vale esse. Então vamos substituir aqui. Vamos lá. Bom, substituindo, eu vou pôr aqui até em azul, ó. Até em roxo, ó. Ó o daltonismo. Não, tô brincando. Aqui em roxo pertence aos inteiros positivos. E aí a gente tem que provar que X mais Y é maior ou igual a 4 vezes K. Só que o K é esse carinha aqui. Então, é XY mais 1 sobre X mais Y. E aí você percebe que acabou de se tornar só uma desigualdade comum, que você pode resolver até em escolas. Assim, não é tão comum assim, mas a gente vai fazer isso ficar comum. Aí o que vai acontecer nisso daqui? A gente vai chegar em... Multiplicando 4, eu chego que x mais y é maior ou igual a quanto? É maior ou igual a 4xy mais 4. Por que isso? Porque ele passa multiplicando só aqui em cima. Sobre x mais y. Entendeu? Se eu passo esse x mais y aqui multiplicando, eu chego no seguinte. Eu chego que x mais y ao quadrado, porque x mais y vezes x mais y, é maior ou igual a 4xy mais 4. Certo? Chegando nessa relação aqui, a gente vai para a próxima. Para a próxima relação, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular isso daqui. Não vou apagar ainda não. Isso daqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy quadrado da soma. Como eu já falei, você tem que ter uma base para esse vídeo. É maior ou igual a 4xy mais 4. Certo? Certíssimo. Vamos passar o 4xy subtraindo?
Passando subtraindo, fica 2 menos 4, que dá menos 2. E aí isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y quadrado maior ou igual a 4. Só que observa que isso daqui é x menos y ao quadrado maior ou igual a 4. Se a gente tem essa seguinte relação, o que a gente vai fazer? Como isso daqui é verdade, como os dois são inteiros, não vai ter coisa com vírgula, a gente vai fazer o seguinte. Basta pra gente provar que isso daqui é maior ou igual a 2. Certo? Certíssimo. Bom, vamos lá. A gente vai agora, vou apagar esse quadro, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui que eu fiz. Eu basicamente substituí o lugar de k, e aí basta provar que o x menos y é maior ou igual a 2. Então vamos reescrever isso aqui em cima. Para provar que o x menos y é maior ou igual a 2, o que eu vou fazer? Basicamente, basta provar que o x menos y é maior ou igual a 2. Por que isso? Porque a gente chegou substituindo o k aqui. Se a gente prova isso, a gente termina a nossa questão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai assumir os outros casos. Como os dois são inteiros positivos, na verdade, se você fosse tirar, seria um módulo, né, disso. Seria um módulo porque você tirou uma raiz lá do quadrado e tudo mais, e aí você tirou um módulo. Esse módulo vai fazer esse carinha ficar positivo. Então, observa que a gente só vai chegar em dois casos. A gente vai chegar no x menos y ser igual a 0, ou o x menos y ser igual a 1. Como assim? Vamos lá de novo. O x menos y ser 0 ou o x menos y ser 1. Se o módulo deles dá 2, então é um negócio positivo, né? O módulo tem que ser sempre positivo. Mas a gente quer provar que é maior que 2. Então a gente vai chegar num absurdo, assumindo que esse cara pode ser 0, que é menor do que 2. A gente vai assumir que esse carinha aqui é menor do que 2. Só que como ele é positivo, é 0, 1. A diferença dele, certo? O módulo da diferença pode ser também, ó. Você pode pôr assim o módulo. Aí, se você assume isso, você vai chegar no absurdo. E eu vou mostrar pra você por quê. Mas basta provar que isso aqui é verdade. Certo? Para provar que isso é verdade, a gente vai usar o seguinte. A gente vai chegar aqui. Nesse caso, o x é igual a y. Só que a gente vai usar um dado que a gente tinha conseguido na última vez que a gente fez, que o MDC entre o x e o y nessa primeira relação é igual a 1. Se o MDC deles é 1, quer dizer que eles são primos entre si. Só que, se eles são x e y, eles não são primos entre si. Então, quais são os dois únicos números que não são primos entre si, mas que o MDC é 1? É 1 e 1, né? Se você parar pra pensar, esse carinha só pode ser 1. E eu vou explicar isso melhor agora. Por que esse carinha só pode ser 1? Lembra que o MDC deles é 1 sempre. Só que, lembra que eles são iguais. A gente está assumindo que eles são iguais. Então, se eles são iguais e o MDC é 1, quer dizer, por exemplo, o MDC de, sei lá, vamos pegar um número Z e um número Z, dois números iguais. Ele é igual a quanto? Ele é igual ao próprio Z. Por quê? Porque o MDC de 2 e 2, vamos dizer, é igual a 2, porque o maior cara que divide eles são eles mesmos. Então, para o MDC de dois carinhas iguais ser 1, os dois carinhas têm que ser 1. Entendeu? Isso, essa coisinha que a gente chegou. Beleza. Agora, olha que interessante que a gente vai fazer. A gente vai pegar esses valores e vamos pôr aqui no lugar do k. Vamos lá. O x igual a y igual a 1, a gente vai chegar que é. Então, o k, isso aqui é para ser um k, tá? Vamos pôr um k um pouco maior. O k um pouco maior, ele é igual a x vezes y, é 1, né? É 1 mais 1, dividido por quanto? Dividido por 1 mais 1. Aqui, na verdade, é 1 vezes 1, né? Se esse cara é 1 vezes 1, isso daqui vai ficar 1. Porque vai ficar 2 dividido por 2, que dá o próprio 1. O k, a gente chega que ele é 1. Só que no enunciado ele diz o quê? Que o k tem que ser maior do que 1. Olha que coisa interessante. O k tem que ser maior do que 1. Então, pro primeiro caso, a gente já chegou numa contradição. Absurdo. Porque o k tem que ser maior que 1. Certo? Você justifica o k sendo maior do que 1. E nesse caso, ele fica igualzinho a 1. Nesse segundo caso aqui, deixa eu até reescrever. X menos y ser 1.
que eu vou fazer? O x vai ficar igual a y mais 1. Se o x é y mais 1, vamos substituir aqui. A gente chega que o K maiorzão aqui, ele é igual a quanto? A gente vai chegar aqui, esse K maior, ele vai ser y vezes y mais 1, mais 1 sobre y mais 1, certo? Y mais 1 mais o y. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Deixa eu só checar aqui. Sobre x mais y. Peraí que talvez tenha dado uma travada aqui. Só deixa eu pensar. Aqui é x mais y. Não, tá certo, aqui é x mais y mesmo. Eu cheguei nessa conclusão, tava dando uma olhada no meu caderno, mas tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Meu, agora deu uma bugada aqui, mas eu acho que tá tranquilo, né? Bom, pessoal, eu já distribuí aqui, né? Eu vi que tava encaixando tudo certinho. E, bom, depois de distribuir isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer na seguinte relação. A gente vai chegar nesse carinha sendo um inteiro. Então, o que isso quer dizer? Aqui você tem que ter uma base também. Isso quer dizer que o 2y mais 1, esse é o sinalzinho de divide. Ele tem que dividir esse cara. O y² mais y mais 1. Por que ele tem que dividir esse cara? Deixa eu até apagar esse cara aqui maior. Vou escrever ele um pouquinho mais para baixo. Vocês vão ver por quê. O 2y mais 1 divide y² mais y mais 1. Por quê? Porque ele... Nossa, esse 1 aqui também ficou bonito, hein? Por que ele tem que dividir esse cara? Porque se ele não dividir, o K pertence aos inteiros. Mas se ele não divide, o K vai ter vírgula. Aí isso daí não pode acontecer. Só que a gente tem que pensar que o 2y mais 1, ele divide o quê? Ele divide o 4y² mais o 4y mais 1. Agora, por que isso? Eu também não sei. Não, brincadeira, vamos lá. Por que ele vai dividir isso? Mas eu vou explicar por quê. Todo número, eu vou chamar o número K', divide K'. Todo número divide ele mesmo. E todo número divide ele mesmo ao quadrado. E é isso que a gente vai usar. Como assim? O 2y mais 1 divide 2y mais 1 divide o 2y mais 1. Porém, ele também vai dividir esse carinha daqui ao quadrado. Certo? E é esse fato que a gente vai usar. Ele divide esse carinha ao quadrado. Só que, se ele divide esse e ele divide esse, é aqui que você tem que ter uma boa base também. Porque você vai poder subtrair esses dois carinhas. Você vai chegar no seguinte. Você chega na seguinte relação. Que 2y mais 1 divide quem? Divide 4y² menos y² vai ficar 3y². 4y menos o y vai ficar 4y menos o y, vamos lá, 3y. E o 1 menos o 1 dá uma cancelada bonita aqui. E aí observa o seguinte, que o 2y mais 1 divide 3 vezes y² mais y. Se esse cara divide 3 vezes alguma coisa, isso também é uma propriedade que você tem que ter na sua base. O 2y mais 1 divide o número 3. E é esse fato aqui que a gente vai utilizar no segundo caso. Certo? Vamos lá, deixa eu pegar. Essa parte aqui que é um pouco mais teórica, você tem que ter uma base maior. E aí, a gente já fez o primeiro caso, certo? Já fizemos, mas vamos fazer aqui o segundo, não precisa apagar nada não. A gente vai fazer o segundo caso com caneta vermelha, e aí a gente vai chegar num absurdo, certo? Vamos separar aqui para o segundo caso. O 2y mais 1, então, a gente vai fazer, portanto, 2y mais 1 divide 3. Se esse carinha aqui divide 3, e ele é um número inteiro, porque o y é inteiro, qual que é, deixa eu ver, tá gravando, qual que é o número, os únicos números inteiros que dividem 3? O único número inteiro que divide 3, os únicos, são 3 e 1. Por quê? Porque o 3 é um número primo, então só tem ele mesmo e 1. Então, nesses dois casos, o y, vamos lá, o 2y mais 1 tem que ser igual a 3. Se o 2y mais 1 é 3, o y é, vamos lá, 1. Certo? O y é 1. Se o 2y mais 1 vale 1, nesse primeiro caso aqui,
nesse segundo caso aqui. Se o 2y mais 1 vale 1, então o y vale 0, né? O y vale 0, porque para subtraindo é só você fazer a equação. Bom, se o y vale 0 e o y vale 1, nesse segundo caso, o x, vamos pôr até um pouquinho mais para cá assim, ó. Colocando o x um pouco mais para cá, o x é igual a... x é igual a quanto? O x é igual a 2. E nesse caso aqui, o x é igual a 1, né? Y é igual a 0, porque o y vale x mais 1, o x vale y mais 1 nesses casos. Então, a gente vai fazer. E eu vou deixar para casa, para você tentar fazer, substituir esses carinhas no valor de k. Se você substituir os carinhas no valor de k, você vai ver que o k vai dar 1. Nesses dois casos, o k vai ficar igual a 1. Se o k vai ficar igual a 1, a gente chega numa contradição. E aí a gente termina a nossa questão. A gente chegando nessa contradição, que o k é igual a 1, a gente termina nosso vídeo aqui, por aqui, porque a gente chega nisso que o k não poderia ser 1, né? Aí a gente assumiu que ele poderia e a gente fez essa equação aqui ser verdade e deu que o k é igual a 1 para os dois casos possíveis. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse, me segue lá no Insta, @exatizando. Tamo junto, falou, até o próximo vídeo.